Graça e paz, mais uma vez eu aqui para refletirmos, refletir em mais uma exposição bíblica e temática. E nessa ocasião eu vou começar uma série de reflexões sobre o livro de Provérbios. Mas vou começar por essa passagem que eu acho extremamente interessante. Se encontra aí no livro de Provérbios, que é um livro sapiencial, né? Um livro de sabedoria. É um livro poético também, o livro de Provérbios. Então, Provérbios capítulo 9, versículo 1, diz assim, abra aí a sua Bíblia, vamos refletir comigo. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Apenas esse versículo. Todo o texto, o capítulo 8 de Provérbios, vai falar sobre sabedoria, a excelência da sabedoria. Em outro momento a gente pode refletir sobre ele. O livro de Provérbios, 31 capítulos, são extraordinários de ensinamentos, pérolas preciosas de sabedoria da parte de Deus para nos edificar. Interessante que essa passagem 7, né, ele diz assim, ó, a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. 7 é um número conhecido como o número da perfeição. A gente observa aqui no texto, né, a casa da sabedoria está fundamentada, pois se baseia na verdade eterna. Então, nós encontramos nesse texto, ou seja, as 7 colunas, a inteligência, a sabedoria, a prudência, né? O entendimento, o conhecimento. Então, isso são colunas, né, da sabedoria. Nós queremos refletir sobre essa temática. Vamos aqui, olha só. Vamos pensar nesse texto. Olha só, esse texto ele vai nos ensejar, né, algumas colunas de sabedoria. Sem dúvida, coloco aqui, eu escrevo, né, a casa da sabedoria está sempre bem solidificada na rocha. O número 7, o número da perfeição, né? Então, o cristão precisa sempre fazer lembrança, trazer a memória destas colunas na sua vida sentimental, na sua vida moral, na sua vida profissional, educacional, na sua vida como cristão, em qualquer ambiente que você possa encontrar, buscar e enveredar na prática, no cultivo dessas 7 colunas, né? Colunas da sabedoria, e que Salomão aqui tanto nos instrui nesse sentido. Vamos adiante aqui. Observa aqui um detalhe. Então, vamos destacar aqui algumas dessas colunas para a nossa reflexão. Então, a coluna de sabedoria, a prudência. Olha só. A primeira grande coluna que dá sustentação à casa da sabedoria é a prudência. A prudência é uma das grandes virtudes. Os gregos referenciavam muito a virtude. Então, a prudência é virtude prática da sabedoria. O Evangelho segundo Mateus nos traz a seguinte verdade. Observemos aqui. Ó. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, diz o texto, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, que busca essa instrução, está solidificando os seus empreendimentos, seus projetos de vida sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 25. Então, a prudência é a virtude prática da sabedoria, nós alicerçando os nossos fundamentos na rocha eterna que é Cristo Jesus, através da sabedoria do alto. A coluna da sabedoria é a prudência. A prudência mora na casa da sabedoria. Provérbios, capítulo 8, versículo 12. Eu, a sabedoria, habito com prudência e acho a ciência dos conselhos. Que coisa, né? Observa o conselho de Jesus. Eis que vos envio, né, como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sedes prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo 16, nos diz isso. Então, a caminhada do cristão é uma caminhada de profundas reflexões, espelhada e orientada nessa bússola eterna que é a Bíblia Sagrada. E o livro de Provérbios
Mas toda a extensão bíblica, mas destacando aqui em particular o livro de Provérbios, nos traz realmente direcionamentos, princípios sólidos, né, para cultivarmos, abraçarmos, praticarmos essencialmente. Então, olha só o que aqui diz o texto, né? E eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes, né? E simples como as pombas. A gente observa aí na cultura hebraica, as avezinhos eram as mais simples possível, até monetariamente, os animais, tinha animais, a ovelha era cara, a ovelha, para todo mundo que tinha ovelha, mas as pombinhas, os pássarozinhos, era muito simples, era muito, sem muito valor, mas aí a recomendação da pessoa bibliocêntrica, da pessoa de Jesus, que possamos ser simples, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, calçar o sapato da humildade, né? É interessante. Segundo a graça de Deus que foi me dada, pus eu como sábio, arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Paulo nos traz aí essa recomendação na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Vejamos aqui. Coluna de sabedoria, o conhecimento. Muita coisa a falar sobre prudência, né? Que a gente poderia falar só sobre prudência e passar o dia inteiro, mas apenas uns lampejos para a nossa reflexão. Coluna de sabedoria, o conhecimento, a segunda coluna. A segunda coluna que sustenta a casa de sabedoria é o conhecimento. O conhecimento é a virtude teórica e sistemática da sabedoria. Provérbios, olha só o que aqui diz: se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Provérbios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Interessante, né? Olha só, Salomão pediu a Deus sabedoria e conhecimento. Então, observa aí, no segundo livro de Crônicas, né, capítulo 1, versículo 10 e 12, dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. Ele não pediu riqueza, até porque Salomão era um homem muito instruído, né? Salomão era um dos homens mais inteligentes, ou o mais inteligente do Oriente Antigo, né? E aí ele não pede a Deus riqueza, poder, mas pede a Deus sabedoria, porque ele sabia que através da sabedoria viria todas essas conquistas que assim ele conquistou. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante este povo. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Né? Quem? Só a sabedoria de Deus podia julgar. Né? Era um povo trabalhoso. Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração e não pediste riquezas, fazendo ou honra, né? Nem a morte dos que te aborrece, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ter sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te pus reis, sabedoria e conhecimento te serão dados. Que coisa, né? Imagine você pedir sabedoria a Deus na sua mente, né? Você saber discernir o certo do errado em todas as circunstâncias. Embora alguém poderia dizer, não, mas Salomão cometeu muitos erros, etc, etc, etc. Mas ele pediu sabedoria a Deus, tá? Realmente, vamos dizer assim, errar menos. E peçamos também sabedoria a Deus, para que possamos, nesse mundo cheio de altos e baixos, a gente dar um bom testemunho de verdadeiro cristão, de servos, reinos de Deus com muita graça, com muita sabedoria. Então, a gente encontramos essa grande lição, a coluna da sabedoria, o conhecimento, nesse pedido de Salomão, pedindo a Deus sabedoria, que possamos também pedir a Deus sabedoria, discernimento, para agir nas decisões corretas, nos momentos certos, e assim com a graça de Deus. O Espírito Santo distribuiu o dom da palavra da sabedoria e da palavra da ciência. É interessante. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil
porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Interessante que isso aqui que eu quero destacar é para aqueles que creem nos dons. Não quero entrar no método aqui, questão dos dons, que pode ser outra reflexão para outros momentos, né? Dentro dessa proposta. Mas o fato é que Deus possa nos dar graça, harmonia e sabedoria para que possamos cada vez mais servi-lo de bom grado, né? Com diligência, com sabedoria da parte de Deus. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo aqui, exposição bíblica e temática.